Se você é jovem, está começando a investir e se preocupa com o futuro da economia brasileira em meio a sinais crescentes de instabilidade, esse vídeo é para você. Não estamos aqui para vender sonhos ou prometer enriquecimento rápido. Estamos aqui para falar de realidade. A crise econômica que se aproxima em 2025 não é uma previsão aleatória, mas sim um cenário cada vez mais provável, dado o alto nível de endividamento público, a inflação persistente, as incertezas fiscais e o cenário político volátil. Nesse contexto, ativos de risco como ações podem sofrer fortes quedas, e o ouro, embora seguro, não gera renda. É aí que entra a renda fixa, não como um plano mirabolante de enriquecimento, mas como a ferramenta mais racional, segura e eficaz para acumular riqueza mesmo em tempos de crise. A ideia de ficar rico com renda fixa pode parecer contraditória para quem está acostumado com histórias de enriquecimento rápido na bolsa ou em criptomoedas. Mas a verdade é que a riqueza duradoura raramente vem do rico da noite para o dia. Ela vem da consistência, do poder dos juros compostos e da disciplina de aplicar dinheiro regularmente em ativos seguros e previsíveis. Em tempos de crise, quando o medo domina o mercado, a renda fixa se torna ainda mais valiosa, porque oferece previsibilidade, proteção do capital e, muitas vezes, rendimentos acima da inflação, especialmente quando bem planejada. Muitos jovens subestimam a renda fixa porque a associam a baixos retornos ou a investimento de velho. Mas isso é um erro grave. A renda fixa não é um ativo de baixo retorno por natureza, é um ativo de baixo risco, o que é fundamental quando o cenário macroeconômico está instável. E, em 2025, com juros reais ainda elevados no Brasil, projeções apontam para a Selic entre 9% e 11% ao ano. A renda fixa pode oferecer retornos reais positivos, algo raro nos últimos 20 anos. Isso quer dizer que seu dinheiro não só se preserva, como cresce em valor real. O segredo não está em adivinhar o futuro, mas em se preparar para ele. E a preparação começa entendendo que a crise não é o fim do mundo, é uma oportunidade para quem está preparado. Quando o mercado cai, quem tem dinheiro em renda fixa não só dorme tranquilo, como pode aproveitar para comprar ativos desvalorizados com liquidez. A renda fixa, portanto, não é apenas um lugar para guardar dinheiro, é um alicerce estratégico para toda a sua jornada de investimentos. Neste vídeo, vamos te mostrar como construir uma estratégia realista de enriquecimento usando a renda fixa como pilar principal, especialmente diante da crise prevista para 2025. Não vamos falar de títulos exóticos ou de operações complexas. Vamos focar em produtos acessíveis, seguros e eficazes. Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e debêntures incentivadas. Tudo com base em dados reais, projeções econômicas confiáveis e exemplos práticos que você pode aplicar agora, mesmo começando com pouco. Você vai entender como a combinação de juros altos, aportes regulares e reinvestimento pode transformar R$ 500 por mês em centenas de milhares de reais em 10 ou 15 anos, sem precisar arriscar seu capital em ativos voláteis. Vamos te mostrar como escolher os melhores títulos, como calcular o retorno real, como evitar armadilhas fiscais e como montar uma carteira que proteja seu poder de compra mesmo em tempos de inflação alta. Também vamos desmistificar a ideia de que renda fixa é para quem não quer crescer. Pelo contrário, é para quem entende que crescimento sustentável começa com segurança. Em uma crise, enquanto outros perdem dinheiro, quem tem renda fixa mantém sua trajetória. E isso, no longo prazo, faz toda a diferença. A riqueza não é sobre o quanto você ganha de uma vez, mas sobre o quanto você preserva e faz crescer consistentemente. Este vídeo é para quem quer investir com inteligência, sem pressa, mas sem medo. Para quem entende que o futuro é incerto, mas que podemos nos preparar para ele. Se você está cansado de promessas vazias e quer uma estratégia realista, baseada em economia, matemática e bom senso, continue assistindo. Vamos montar juntos um plano sólido para você não só sobreviver à crise de 2025, mas sair dela mais rico. Aqui não tem mágica. Tem educação, disciplina e planejamento. E é exatamente isso que separa quem realmente constrói riqueza daqueles que ficam apenas sonhando com ela. Então, se você está pronto para assumir o controle do seu futuro financeiro,
Preste atenção nos próximos minutos. O que você vai aprender aqui pode mudar sua vida. Vamos começar. A crise de 2025 não cairá do céu. Ela é o resultado acumulado de anos de má gestão fiscal, inflação persistente, juros altos e fragilidade nas contas públicas. Atualmente, a dívida pública brasileira já ultrapassa 80% do PIB, e o governo enfrenta dificuldades para aprovar reformas estruturais. Com isso, a confiança dos investidores internacionais vacila, o que pressiona o câmbio e aumenta a pressão inflacionária. Esse cenário cria um ciclo vicioso. Mais inflação, mais juros, mais despesa com juros, mais dívida, menos espaço fiscal. Em 2025, projetamos que o Brasil pode enfrentar uma combinação de estagflação, crescimento baixo ou negativo com inflação alta, o que é um dos piores cenários para investidores. Nesse ambiente, a bolsa de valores tende a cair, pois empresas têm custos altos e lucros pressionados. Criptomoedas, por sua volatilidade, podem sofrer grandes correções. O real pode se desvalorizar frente ao dólar, corroendo o poder de compra de quem tem poupança ou investimentos em reais. Mas nem tudo é negativo. Uma crise dessas geralmente vem acompanhada de juros altos, e é aí que a renda fixa brilha. O Banco Central mantém a Selic elevada para conter a inflação, o que torna títulos públicos e privados muito atrativos em termos de retorno real. Enquanto a poupança rende apenas 67% da Selic, títulos como o Tesouro IPCA+ e CDBS prefixados podem oferecer rentabilidade acima da inflação, com segurança garantida. Além disso, em crises, o comportamento do mercado muda. Investidores correm para ativos seguros, o que aumenta a demanda por títulos de renda fixa. Isso pode gerar pequenas valorizações no preço de títulos prefixados, especialmente se houver expectativa de queda futura dos juros. Mas o principal atrativo não é a valorização, e sim a previsibilidade. Você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. Outro ponto crucial: a inflação corrói o valor do dinheiro, mas títulos indexados ao IPCA protegem você. Um tesouro IPCA+ com vencimento em 2045, por exemplo, garante que seu capital será corrigido pela inflação mais juros reais. Mesmo que a inflação dispare em 2025, seu investimento estará protegido. Isso é fundamental para quem quer preservar o poder de compra no longo prazo. Ainda, a crise tende a aumentar o spread bancário, a diferença entre o que os bancos pagam e cobram. Isso significa que CDBS de bancos médios e pequenos podem oferecer taxas de 105% a 130% do CDI, muito acima da poupança. Com a garantia do FGC até R$ 250 mil por CPF por instituição, isso se torna uma opção extremamente segura e rentável. É importante lembrar que, em tempos de crise, liquidez é poder. Quem tem dinheiro aplicado em renda fixa pode resgatar com segurança, em títulos pós-fixados ou com boa liquidez, e aproveitar oportunidades, como comprar ações baratas, imóveis desvalorizados ou até ajudar familiares. Já quem está preso em ativos voláteis pode ser forçado a vender no prejuízo. A renda fixa também ajuda a manter a disciplina. Em momentos de pânico, é comum ver pessoas vendendo tudo e entrando em modo de sobrevivência. Mas quem tem uma carteira de renda fixa entende que não precisa reagir emocionalmente. Pode continuar aportando, aproveitando juros altos, e esperar o mercado se recuperar. O cenário de 2025 pode ser desafiador, mas não é impossível. O segredo é não tentar prever o futuro, mas se preparar para ele. E a melhor preparação é ter um alicerce sólido em renda fixa, com diversificação, liquidez e foco no longo prazo. Agora que você entende o cenário, vamos para a próxima etapa: como escolher os melhores títulos de renda fixa para esse momento. No Brasil, existem dezenas de opções de renda fixa, mas nem todas valem a pena. O segredo é focar em títulos com boa rentabilidade, baixo risco e liquidez adequada ao seu perfil. Vamos começar pelo Tesouro Direto, o mais seguro de todos. O Tesouro Selic é ideal para quem quer proteção contra a volatilidade. Ele acompanha a Selic diariamente e é perfeito para acumular reserva de emergência ou capital para curto prazo. O Tesouro IPCA+ é o grande aliado do longo prazo.
Ele oferece IPCA mais uma taxa fixa, hoje entre 4% e 5,5% ao ano, dependendo do vencimento. Isso quer dizer que, mesmo em 2025, com inflação alta, seu dinheiro estará rendendo acima da correção. Um título com vencimento em 2045, por exemplo, pode entregar retorno real de 4% ao ano, o que, com juros compostos, é suficiente para transformar R$ 1.000 mensais em mais de R$ 1,5 milhão em 20 anos. Para quem quer previsibilidade, o tesouro pré-fixado pode ser interessante, especialmente se comprado com bom deságio. Quando os juros estão altos, esses títulos podem ser adquiridos abaixo do valor de face, gerando ganho extra no resgate. Porém, cuidado! Se os juros caírem, o preço pode cair no mercado secundário. Por isso, a recomendação é segurá-los até o vencimento. No setor privado, os CDBs são uma excelente opção. Bancos médios, como Inter, Neon, Banco Safra e Banco Topázio, oferecem CDBs com rentabilidade de 110% a 130% do CDI. Com a Selic em 10%, isso representa entre 11% e 13% ao ano, e ainda são cobertos pelo FGC. A chave é diversificar entre instituições para não ultrapassar o limite de R$ 250 mil por CPF. LCIs e LCAs são isentos de IR para pessoas físicas, o que os torna superiores à renda fixa tributável, especialmente em longo prazo. O problema é que muitos têm prazos longos, 5 anos ou mais, e baixa liquidez. Mesmo assim, se você tem horizonte de 7 a 10 anos, vale a pena alocar parte do capital neles, principalmente em bancos com boa solidez, como o Banco do Nordeste ou Bancob. Debêntures incentivadas, emitidas por empresas de infraestrutura, também oferecem bons rendimentos e isenção de IR. São menos conhecidas, mas podem entregar 110% a 120% do CDI com isenção. O risco de crédito é maior que o do Tesouro, mas ainda é baixo se você escolher emitentes bem avaliados. Letras de crédito do agronegócio, LCA, e imobiliário, LCI, de bancos digitais também merecem atenção. Nubank, por exemplo, oferece LCI com 106% do CDI e liquidez diária. Não é isento de IR, mas a combinação de liquidez e rentabilidade é excelente para quem quer flexibilidade. Títulos privados devem ser analisados com critério. Verifique o rating da empresa, o setor e o prazo. Evite emitentes com nota abaixo de AA se o prazo for longo. E nunca invista mais do que 10% do seu patrimônio em um único emissor. A diversificação é essencial. Não coloque tudo no Tesouro, nem tudo em CDB. Monte uma carteira com 50% em títulos públicos, 30% em CDBs e 20% em LCIs, LCAs ou debêntures. Isso reduz riscos e aumenta o retorno médio. E lembre-se, o melhor título não é o que paga mais, e sim o que combina com seu perfil, prazo e objetivos. Qualquer um desses pode fazer você crescer, desde que você aplique com disciplina. Muitos jovens se empolgam com taxas altas, 13% ao ano. Mas esquecem de calcular o retorno real. O que importa não é quanto o banco diz que você vai ganhar, e sim quanto sobra depois da inflação e do imposto de renda. O retorno real é o que aumenta seu poder de compra. E é nele que você deve focar. Primeiro, subtraia a inflação. Se o título rende 12% ao ano e a inflação é de 8%, seu ganho real é de apenas 4%. Parece pouco? Não é. 4% ao ano, com juros compostos, dobra seu capital a cada 18 anos. Em 30 anos, multiplica por mais de 3 vezes. É assim que se constrói riqueza. Segundo, considere o IR renda fixa tem tabela regressiva. Quanto mais tempo você mantém, menor o imposto. Até 180 dias, 22,5%. De 181 a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Isso incentiva o investimento de longo prazo. Um CDB a 12% com IR de 15% rende 10,2% líquido. Com inflação de 7%,
o retorno real é de 3%. Títulos isentos, como LCI e LCA, não pagam IR. Então, um LCI a 10,5% é 10,5% líquido. Com inflação de 7%, o retorno real é de 3,5%, melhor que muitos CDBs tributáveis. Use a fórmula: 1 mais a taxa bruta, dividido por 1 mais a inflação, menos 1, é igual ao retorno real após IR. Mas não se preocupe, há calculadoras online que fazem isso por você. Também considere o IOF em resgates de curto prazo. Se você resgatar antes de 30 dias, paga IOF decrescente. Evite resgatar nesse período. Outro erro comum: comparar taxa bruta com taxa da poupança. A poupança rende 67% da Selic mais TR. Com Selic a 10%, rende 6,7% ao ano, e ainda paga IR. Um CDB a 110% do CDI, 11%, com IR de 15% rende 9,35% líquido, muito superior. Sempre calcule o rendimento líquido de impostos e depois subtraia a inflação. Só assim você vê o que realmente importa. E lembre-se, mesmo 2% de retorno real é valioso. Em 20 anos, R$ 1.000 mensais com 2% real viram R$ 300 mil. Com 4%, viram R$ 480 mil. A diferença é enorme. Foque no real, não no bruto. Esse é o hábito de quem entende de finanças. Montar uma carteira de renda fixa não é complicado, mas exige planejamento. Primeiro, defina seu horizonte. Curto, até 2 anos. Médio, 2 a 5, ou longo prazo, acima de 5. Isso define quais títulos escolher. Para curto prazo, use Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária e poupança, só se for emergência. Objetivo: proteger o capital e ter acesso rápido. Para médio prazo, misture Tesouro Pré-fixado, CDBs de 105% a 120% do CDI e LCIs com vencimento alinhado ao seu objetivo. Por exemplo, comprar carro em 3 anos. Para longo prazo, priorize Tesouro IPCA+ e LCIs ou LCAs isentos. São os melhores para proteger contra a inflação e gerar riqueza. Aplique o conceito de escada de vencimentos. Compre títulos com vencimentos escalonados. 1, 2, 3, 5, 10 anos. Assim, você sempre tem resgates programados e aproveita juros altos. Comece com 60% em Tesouro Direto, 30% em CDBs e 10% em LCIs. Ajuste conforme sua confiança e conhecimento. Automatize OS Supports. Use o débito automático no Tesouro Direto ou em CDBs recorrentes. Disciplina é tudo. Reavalie sua carteira a cada 6 meses. Veja se as taxas ainda são boas, se há novos títulos melhores, se seu perfil mudou. Nunca invista tudo de uma vez. Faça aportes mensais para a média de preços. E, acima de tudo, mantenha o foco no longo prazo. Renda fixa é maratona, não sprint. O segredo para enriquecer com renda fixa não é a taxa, e sim o tempo. Os juros compostos são o verdadeiro motor da riqueza duradoura. Quando você reinveste os rendimentos, seu dinheiro começa a gerar dinheiro sobre dinheiro. Esse efeito, apesar de parecer lento no início, se acelera exponencialmente ao longo dos anos. Por exemplo, aplicar R$ 500 por mês em renda fixa com retorno real de 4% ao ano pode parecer pouco no primeiro ano, mas em 2 décadas, esse valor se transforma em mais de R$ 600 mil. Em 30 anos, ultrapassa R$ 1.800.000. Começar cedo é a vantagem mais poderosa que um jovem investidor tem. Quem começa aos 25 anos com R$ 500 mensais e mantém esse hábito até os 60, mesmo com retornos modestos, acumula muito mais do que alguém que começa 10 anos depois, mesmo aportando o dobro. O tempo corrige atrasos, mas não compensa a inação. Cada mês perdido é uma oportunidade perdida de ganhar com os juros sobre juros. Mesmo aportes pequenos fazem diferença. R$ 300 por mês, com 4% de retorno real anual, em 30 anos, geram cerca de R$ 350 mil.
Isso é o suficiente para uma aposentadoria tranquila ou para realizar um grande sonho, como comprar um imóvel à vista. O importante não é o valor inicial, mas a constância. Reinvista os rendimentos sempre que possível. Evite sacar os juros ou os ganhos. Deixe o dinheiro trabalhando. Cada real que você deixa render é um passo a mais rumo à independência financeira. Automatize esse processo. Configure seus investimentos para que os rendimentos sejam automaticamente aplicados em novos títulos. Use simuladores e planilhas para visualizar o poder do tempo. Veja como seu patrimônio cresce ano após ano. Isso ajuda a manter a motivação, especialmente nos momentos em que o progresso parece lento. A riqueza não é linear, ela explode no final, graças à curva exponencial dos juros compostos. A paciência é sua maior aliada. Em um mundo de gratificação instantânea, decidir esperar 20 ou 30 anos pode parecer irreal. Mas é exatamente essa paciência que separa quem alcança a liberdade financeira de quem fica estagnado. A renda fixa não te deixa rico rápido, mas te deixa rico de verdade. Não subestime o poder de pequenos aportes regulares. Muitos jovens desistem porque acham que precisam de milhares para começar. Mas o mercado não exige grandes valores, exige consistência. Comece com o que pode, mesmo que seja R$ 150 por mês. O que importa é começar. A consistência vence a volatilidade. Enquanto outros entram e saem do mercado com base em emoções, você continua aportando, aproveitando os juros altos e construindo seu patrimônio com calma. Esse é o comportamento do investidor inteligente. O tempo corrige más escolhas, desde que você não desista. Se você escolher um título com taxa um pouco abaixo do ideal, não se preocupe. O mais importante é manter o hábito. Pequenos erros de seleção são irrelevantes diante da força do tempo e da regularidade. Os juros compostos são, sem exagero, a oitava maravilha do mundo. Albert Einstein já teria dito isso. E ele tinha razão. Use esse poder a seu favor. Não espere por milagres. Confie no processo. Muitos jovens cometem erros que parecem pequenos, mas que, no longo prazo, destroem sua capacidade de enriquecer. O primeiro deles é resgatar antes do vencimento, especialmente em títulos prefixados. Isso pode gerar perda de capital se os juros subirem. Além disso, interrompe o ciclo de juros compostos. O segundo erro é concentrar todo o dinheiro em um único banco, sem considerar o limite do FGC. Mesmo que o banco pareça seguro, falências acontecem. Nunca deixe mais de R$ 250 mil em uma mesma instituição financeira. O terceiro erro é priorizar a taxa bruta sem olhar para o retorno real. Um CDB a 12% pode parecer ótimo, mas se o IR for alto e a inflação estiver em 8%, o ganho real pode ser irrisório. Foque no que sobra, não no que é prometido. Ignorar o imposto de renda e a inflação é o quarto erro. Muitos investidores escolhem produtos apenas pela taxa divulgada, sem calcular o líquido. Isso os leva a acreditar que estão ganhando quando, na verdade, estão perdendo poder de compra. O quinto erro é parar de aportar na crise. Em momentos de instabilidade, muitos congelam seus investimentos por medo. Mas é justamente quando os juros estão altos que você deve investir mais. A crise é o melhor momento para acumular renda fixa com bons retornos. O sexto erro é trocar de título só por ganhar 1/10 a mais de porcentagem. Girar a carteira com frequência gera custos, perda de tempo e risco desnecessário. Se o título já é bom, fique nele. Mudança constante não é estratégia, é insegurança. Não ter uma reserva de emergência é o sétimo erro. Sem um colchão de 6 meses de despesas em renda fixa líquida, você corre o risco de resgatar investimentos de longo prazo em momentos de necessidade, pagando IR alto e perdendo rentabilidade. Oitavo erro: acreditar em renda fixa milagrosa. Existem produtos que prometem retornos altíssimos com segurança total. Na maioria das vezes, são golpes ou ativos com risco oculto. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. O nono erro é não reinvestir os rendimentos. Sacar os juros mensais ou anuais interrompe o ciclo dos juros compostos. Para crescer,
O dinheiro precisa ficar trabalhando. Reinvestir é obrigatório. O 10º erro, e talvez o mais grave, é desistir por impaciência. A riqueza leva tempo. Muitos desistem nos primeiros 5 anos, quando ainda não veem resultados significativos. Mas é nesse momento que a persistência faz a diferença. Continue, mesmo quando não sentir. Vamos a um caso prático. Imagine que João, aos 25 anos, comece a aplicar R$ 500 por mês em renda fixa com retorno real de 4% ao ano. Ele mantém esse hábito por 35 anos, até os 60. Ao final desse período, ele terá aportado R$ 180 mil. Mas graças aos juros compostos, seu patrimônio será de aproximadamente R$ 1.200.000. Aos 35 anos, João já terá acumulado cerca de R$ 120 mil. A essa altura, os juros anuais do seu patrimônio já ultrapassam R$ 6 mil, o equivalente a um salário mínimo. E ele nem precisou aumentar os aportes. Aos 45, seu patrimônio chegará a cerca de R$ 380 mil. Os juros anuais estarão em torno de R$ 18 mil. Ele já vive dos rendimentos da metade do seu capital. Aos 55, João terá cerca de R$ 850 mil. Os juros anuais superam R$ 40 mil. Ele pode começar a reduzir suas horas de trabalho ou se aposentar parcialmente. Aos 60, ele ultrapassa a marca de R$ 1.200.000. Mesmo retirando apenas 4% ao ano, cerca de R$ 4.800 por mês, ele mantém o capital intacto e vive de renda passiva. Esse cenário não exige sorte, nem herança, nem conhecimento avançado. Exige apenas disciplina, paciência e o entendimento de que a renda fixa, quando bem usada, é uma máquina de criar riqueza. João não precisou arriscar tudo na bolsa, nem apostar em criptomoedas. Ele construiu seu futuro com escolhas simples, repetidas ao longo do tempo. E é exatamente isso que você também pode fazer. Na crise de 2025, enquanto outros entram em pânico, você pode estar tranquilo. Porque terá uma reserva de emergência em Tesouro Selic ou CDB líquido, com acesso imediato e sem perda de capital. Isso é liquidez inteligente. Você também terá diversificação. Parte no Tesouro Direto, parte em CDBs de bancos diferentes, parte em LCIs e LCAs isentos. Isso reduz riscos e aumenta a eficiência fiscal. Diversificar não é complicado, é essencial. E, acima de tudo, você terá uma mente fria. Saberá que a crise é temporária, que os juros altos são uma oportunidade, e que seu plano não depende do humor do mercado. Você age, não reage. Use a crise para aportar mais, não para vender. Enquanto os preços caem, você continua investindo. Esse é o comportamento contracíclico que gera riqueza. Evite dívidas. Em tempos de juros altos, endividar-se é o pior erro. Juros sobre dívidas consomem seu fluxo de caixa e impedem que você invista. Seja o credor, não o devedor. Mantenha o foco no plano. Não mude de estratégia por causa de uma notícia ruim ou de um boletim econômico negativo. Seu horizonte é de décadas, não de meses. A crise favorece quem está preparado. E agora você está. Se você chegou até aqui, já entendeu que ficar rico com renda fixa na crise de 2025 não é um sonho, mas um plano realista. Não precisa de sorte, nem de ser rico para começar. Precisa de conhecimento, disciplina e paciência. A renda fixa é a base da riqueza duradoura, segura, previsível e poderosa quando combinada com o tempo. Use esse momento de instabilidade como oportunidade. Comece hoje. Port pequeno, mas constante. Proteja seu capital. E deixe os juros compostos trabalharem por você. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, hype o vídeo, deixe seu like e comente com sua meta de investimento. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque educação financeira salva vidas. Até o próximo vídeo.